Olá, amigos e irmãos. Estou aqui mais uma vez fazendo outro vídeo sobre a Bíblia, né, no caso esse áudio. E eu vou falar hoje sobre 10 versões da Bíblia. Algumas Bíblias muito usadas em nossas igrejas e muito conhecidas. O motivo de fazer isso é porque algumas pessoas perguntam, tenho curiosidade de saber por que tem tantas versões diferentes. E basicamente nós temos duas bases de textos para a maioria das versões que existem hoje, que é o texto recebido, de Erasmo de Roterdã, que fez esse texto copiando de manuscritos gregos, né, no século XVI, e outro texto crítico, que são muitos textos descobertos no século XIX e que foram usados pela crítica textual para fazer a maioria das versões que existem hoje. A primeira das versões que eu queria falar é Almeida Revisada. De acordo com os melhores manuscritos de 1966 da imprensa bíblica brasileira, da JUERP. Ela é usada com o texto crítico, ela é uma revisão da famosa revista e corrigida, usada durante muito tempo nas nossas igrejas, que usa o texto de Westcott Hort, o texto grego, e é uma mistura de equivalência formal e equivalência dinâmica. São duas formas que o texto é escrito, uma equivalência formal que segue mais, como o nome diz, uma certa formalidade, a literalidade maior na tradução, e a dinâmica é que privilegia a fluidez na leitura, a leitura mais fácil, a compreensão mais fácil, uma linguagem mais acessível também. A outra Bíblia é o meio do século XXI, da Vida Nova, é outra revisão da Almeida também. Ela mistura também equivalência formal e equivalência dinâmica. É uma boa Bíblia também, que privilegiando um pouco a equivalência dinâmica, ela torna a leitura bastante agradável dessa versão da Bíblia. A oitava não está em ordem de qualidade, nem gosto, nem nada, só uma ordem aleatória. É a King James atualizada. É uma tradução da versão clássica da Bíblia King James, que é também uma mistura de tradução formal e tradução dinâmica, leitura formal e leitura dinâmica. A outra é a nova versão internacional, a NVI, que é usada na igreja que eu frequento, porque foi feita uma Bíblia comemorativa aos 50 anos da igreja, em 2006, e essa Bíblia foi vendida por ocasião dessa comemoração. E a maioria dos irmãos da igreja tem essa versão, né, é da Sociedade Bíblica Internacional, e adota o texto crítico, preferencialmente, né? É uma leitura bastante fluida e agradável, mas ela tem algumas omissões de alguns textos que às vezes leva a gente quem estuda mais profundamente a crítica textual, tem algumas reservas. A outra Bíblia, a sexta, é a Bíblia mais vendida hoje no Brasil, disparada, assim, a Bíblia mais vendida segundo as lojas mesmo de Bíblia, porque o grupo mais numeroso dos evangélicos, né, que é a Assembleia de Deus, adotou essa Bíblia, na praticamente totalidade das igrejas. E é uma Bíblia que foi feita em 1993 por uma comissão de estudiosos e da Sociedade Bíblica do Brasil, e usa a equivalência formal e é um pouco melhor do que a corrigida, porque foi feita algumas mudanças no texto para facilitar a leitura. Ela utiliza colchetes para discriminar os textos controversos. Como eu falei, é a mais vendida no Brasil. Cerca de 60% das Bíblias, o total de Bíblias vendidas no Brasil, é essa revista aí atualizada. É uma excelente Bíblia. Depois, a quinta, tem a edição contemporânea de Almeida, que é usada na Bíblia de Estudo Thompson, que usa o texto recebido, mais equivalência formal, mas com muitas infiltrações do texto crítico também. A outra Bíblia seria a Almeida corrigida, da Sociedade Bíblica Brasileira.
é a versão de 95, foi feita uma revisão em 2009, até a grafia simplificada em relação à versão de 1898, né? E é a versão que era também muito usada. A maioria dos crentes assim que tem mais de 40, 50 anos decorou muitos versículos nessa versão da Bíblia, né? E essa Bíblia Almeida e corrigida, ela também foi feita pela editora Vida Nova, usando o texto recebido e algumas palavras em itálico. Algumas vinham com o cantor cristão anexo e com a harpa cristã também. Depois, a terceira seria a Bíblia King James Fiel, a linguagem mais fácil que a Bíblia King James de 1611, que é uma tradução do inglês. Originário do texto recebido, é uma versão é uma versão clássica, muito apreciada, né, e também mais pouco usada nas nossas igrejas. Depois tem a Bíblia LTT, né, de L. de Menezes, que é uma Bíblia de linguagem literal, texto tradicional. Esse L. de Menezes fez essa Bíblia, é a tradição totalmente formal e não é recomendada para uso na igreja, nas igrejas, por causa da vocabulário meio truncado e para ler, para estudar, normalmente você tem que fazer com o dicionário do lado, né, o dicionário junto. É ideal para estudiosos da Bíblia e é 100% copiado do texto recebido. E, em primeiro lugar, seria a melhor versão, que é a Almeida Corrigida Fiel. A Bíblia também muito vendida, né, até mesmo da igreja, da igreja Assembleia, em outras igrejas também. É a melhor versão hoje em produção no Brasil. Essa Bíblia foi feita em 2011 pela Sociedade Bíblica Trinitariana, é a Bíblia do coração e da mente. E não tem infiltração do texto crítico, e é de excelente leitura, uma agradável leitura, e uma Bíblia que a gente, quando está lendo, a gente sente mesmo, né, que é a palavra de Deus, assim, porque muitas outras versões da Bíblia, que não são versões, não são Bíblia. O Novo Testamento na linguagem de hoje, a Bíblia Mensagem, e muitas outras que têm versões não são Bíblia. São paráfrases, são o que a pessoa acha que o texto quis dizer. E isso não é Bíblia. Durante muito tempo foi feito quase que eu considero pessoalmente, um desserviço de entregar para as pessoas que se convertiam o Novo Testamento na linguagem de hoje, que fez com que muitos crentes tivessem contato com a palavra de Deus, não com a palavra de Deus, mas com o que a pessoa achava que o texto da Bíblia queria dizer. Algum tempo atrás, eu estava num culto na igreja e estava vendo um irmão, ou uma pessoa do meu lado, que essa dificuldade para encontrar o texto que tinha sido anunciado lá na hora da mensagem. Aí eu peguei e perguntei se eu podia ajudar, e eu peguei a Bíblia da pessoa, de capa verde, eu achei estranho. Quando eu peguei para ver o começo dela lá, na primeira folha, as primeiras folhas, era a Bíblia do Testemunho de Jeová, né? E eu peguei, compartilhei minha Bíblia com ele, né? Que falei que ali não ia ter dificuldade para acompanhar. Aí eu conversei com ele, falei que ele era visitante, se apresentou como visitante. E eu falei que de noite, para ele voltar na igreja à noite, aí de manhã isso, eu voltar na igreja à noite, que eu ia dar uma Bíblia para ele. Eu fui, procurei, tinha algumas versões dessa Bíblia da NVI, a versão comemorativa da igreja. Eu comprei uma para dar para ele de presente. E à noite, não sei o que aconteceu, aquela pessoa não foi ao culto e eu nunca mais vi, nunca mais apareceu, não sei o que aconteceu. E muitas vezes acontece isso, e alguns irmãos chegar na hora da leitura
e tem versões diferentes, e muitas vezes não sabe por quê. Basicamente, como eu falei, a maioria das versões da Bíblia hoje no Antigo Testamento não, que pega a Bíblia hebraica e a Vulgata como fonte de tradução, e o Novo Testamento não. O Novo Testamento tem milhares de manuscritos e tem o texto recebido de Erasmo que eu falei, ele pegou manuscritos do século IX ao século XII, eram bons manuscritos, manuscritos de origem de Constantinopla, o texto chamado texto bizantino. Muitas pessoas saíram de Israel, da Síria, onde tinham muitas versões da Bíblia, eles se estabeleceram em Constantinopla e mantiveram esses textos lá, e depois fizeram outro chamado os códices, que serviu de inspiração para o códice. Esse códice foi copiado, o bizantino e o texto vaticano que existe hoje, que Erasmo usou para fazer o texto recebido. E outros muitos que foram encontrados no século XIX, que é o chamado texto crítico, é um material que é feito hoje a maioria das versões modernas da Bíblia. É questão de gosto e depende do uso que cada um vai fazer e do que o resultado que ele pretende ter na leitura da Bíblia. Eu tenho muitas versões diferentes e cada uma eu uso de uma maneira com um objetivo. Mas sempre essas Bíblias elas não têm grandes diferenças. E principalmente em questões básicas de fé, nenhuma delas difere em nenhuma outra. Isso aí nós temos que ter essa segurança na questão das versões da Bíblia que nós usamos. Nenhuma contradiz a outra em nenhum aspecto. O que muda são palavras, textos, algumas omissões, alguns acréscimos, que seria objeto de um outro vídeo que eu vou preparar também sobre essas diferenças de algumas versões da Bíblia. Se vocês gostarem do vídeo, ou se gostaram, dê um like do áudio, né? Dê um like e compartilhe com outros irmãos também. Como eu falei no vídeo anterior, sou apaixonado pela palavra de Deus e eu espero que esse áudio tenha abençoado os irmãos e possa abençoar outros também. Ok? Obrigado e até a próxima.